nosso encontro de hoje, no curso à distância para a Economia Política, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Vale, nós vamos tratar de um assunto que está na cabeça de todo mundo, ocupa espaços privilegiados no noticiário, mas não sai da obra de ficção. Nós vamos falar da esperada reforma tributária. A verdade é que, desde o naufrágio da revisão constitucional prevista para acontecer em 1994, segundo as disposições transitórias da Constituição de 1988, desde essa época que o debate por uma reforma tributária sempre esteve na ordem do dia, visto que a revisão constitucional não aconteceu, foi aberta e encerrada, revisando muito pouco, e o assunto sistema tributário ainda preocupa e penaliza a sociedade brasileira. Descontado o papelório que foi criado nas comissões da Câmara e Senado, no Congresso, que discutiram um recheio para propostas de emendas constitucionais para um novo sistema tributário brasileiro, um sistema reformulado, o fato é que ninguém lembra de dizer que o assunto ainda não decolou e ainda espera por alguma novidade que supere o ineditismo, e por que não dizer a genialidade da ideia do chamado imposto único. Algo que foi pensado pelo Partido Liberal e que foi usado na sua fórmula, na sua aplicação, para a criação do imposto chamado CPMF, que foi criado provisoriamente para socorrer a área de saúde do Brasil. Para explicar o que é isso e como funcionaria, como seria o imposto único, trouxemos uma das mais brilhantes aulas do professor Marcos Sintra para os nossos cursos à distância. Vamos assistir. Eu venho defendendo desde 1990 um projeto conhecido como projeto do Imposto Único. Nós eliminaríamos todos os tributos, imposto de renda, ICMS, ISS, IPTU, IPVA, contribuições previdenciárias ao INSS, todos eles seriam eliminados. Permaneceriam em vigência apenas os tributos extrafiscais. Alguns impostos não têm função de arrecadar dinheiro para o governo. São instrumentos de intervenção do poder público na atividade econômica, como é, por exemplo, o imposto de importação. É um instrumento de proteção da indústria nacional. Esse imposto tem que continuar existindo, mesmo no mundo do imposto único. Os outros, no entanto, que infernizam a nossa vida, que são esses que nós pagamos no nosso dia a dia, esses seriam todos eliminados e substituídos por um tributo que teria como fato gerador as transações bancárias. A alíquota incidiria igualmente no débito e no crédito. A arrecadação seria automática, sem custo. É um imposto não declaratório, porque ao incidir sobre a movimentação bancária, ele não exige de nenhum de nós uma única linha, uma única declaração, um único contador, um único auditor, uma única fiscalização para que esse imposto seja efetivamente arrecadado. Ou seja, o empresário vai se dedicar exclusivamente àquilo que ele deve fazer, produzir da maneira mais barata possível, ao invés de ficar se preocupando com questões burocráticas atinentes ao sistema tributário. E os estados, municípios e Previdência teriam a sua partilha automática. Em realidade, quem acompanha o debate tributário no Brasil sabe que esta proposta, que propunha um imposto sobre movimentação financeira, acabou dando origem à famigerada CPMF, né? O governo, ao invés de criar um imposto único, criou um imposto a mais, e nós temos que criticar isso. Eu escrevi um artigo logo em seguida, eu sou o maior defensor de um imposto sobre movimentação financeira, mas quando se criou a CPMF, eu escrevi um artigo que eu intitulei, líder Luciane Castro, eu intitulei O Estupro do Imposto Único, porque o imposto único foi violentado, estuprado pelo governo quando foi transformado num tributo a mais, além de todos aqueles já existentes. Mas a implementação da CPMF deixou um saldo positivo. Testou um imposto que vem sendo utilizado no Brasil há 12 anos,
que eu desafio qualquer um aqui a dizer que consegue sonegar esse tributo, que não custa um tostão para ninguém, com uma alíquota de 0,38%, que eu acho que ninguém se dá ao trabalho de conferir no final do mês no extrato bancário para saber se aquilo está certo ou não. Apesar disso, de uma alíquota tão baixa, esse tributo arrecada mais do que todo o IPI no Brasil inteiro. Arrecada mais do que todo o imposto de renda à pessoa jurídica, com toda aquela parafernália, aquele peso burocrático que acompanha o imposto de renda das empresas. Arrecada mais do que muitos impostos que, para serem viabilizados, implicam custos elevados para as empresas e para o próprio setor público. Portanto, esta proposta, nós teríamos imposto de renda, todos esses tributos eliminados e substituídos por apenas um imposto que, com uma alíquota de 2,65% sobre movimentações bancárias, geraria a mesma arrecadação que toda essa parafernália tributária que, como eu disse, inferniza a vida de contribuintes e também do próprio governo. Esse é o projeto do Imposto Único. Esse é o projeto que eu apresento aos senhores para que possamos debater, possamos discutir e, quem sabe, incluí-lo no rol de projetos que o partido vai defender. No rol de projetos que vão dar a cara do partido e para fazer as pessoas dizerem: eu sou do PR porque eu sou a favor do Imposto Único. Como eu sou do PR porque eu sou a favor de educação profissionalizante e vários outros temas que nós tentaremos definir aqui. Eu queria perguntar aos senhores: o Imposto Único é um sonho impossível? Eu já ouvi isso. Muita gente diz: mas professor, há 20 anos o senhor discute esse tema. Desde 1990, nós não temos ainda Imposto Único no Brasil. Isso é um sonho, isso é uma utopia. Será que nós vamos um dia chegar lá? A resposta que eu dou é a seguinte: temos que continuar lutando. Em primeiro lugar, porque o projeto do Imposto Único já transitou nessa casa. A PEC 474/2001 já foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e na comissão especial criada pelo então presidente Aécio Neves, que aprovou por unanimidade esse projeto. Ele está em condições de pauta. Dependendo da presidência desta casa, dependendo das lideranças partidárias, o projeto pode ser votado amanhã. Ele já está pronto para ser votado. Já caminhamos muito. É lógico que nós precisamos mobilizar a sociedade, porque esse é um sistema tributário que, sem dúvida alguma, tem muitos ganhadores, mas cria alguns perdedores extremamente poderosos, e que tem feito um lobby contrário a esta proposta, um lobby ferrenho, um lobby violento, mas que nós, se nos unirmos como uma bandeira partidária, teremos condições de derrotar. Eu aproveitei a mesma pesquisa que mostrou quanto por cento do eleitorado vota no PR, para fazer essa pergunta singela: você já ouviu falar em Imposto Único? Eu quero saber se essa é uma bandeira que o partido pode absorver ou não, se vale a pena, se ela vai resultar em dividendos políticos, eleitorais. Afinal de contas, nós somos um partido político, e partido político quer poder. Para ter poder, precisamos ter voto. Vamos ver se essa é uma proposta que angaria apoios da sociedade ou não. A pergunta foi muito singela: você já ouviu falar em Imposto Único? 76% dos pesquisados já ouviram falar do Imposto Único. Eu acredito que 76% da sociedade brasileira, acho que aí é um pouco de exagero, mas não saberia nem o nome do presidente da República. Porque nós estamos discutindo aqui uma amostra estratificada da sociedade brasileira. Com certeza, 76% que já ouviram falar do Imposto Único não saberiam mencionar o nome dos seus deputados, o nome do seu governador, o nome das principais lideranças do seu país, mas 76% já ouviram falar do Imposto Único, sendo que 15% se declararam bem informados. Mais ou menos informados, 32%. Já ouviu falar, porém não está bem informado, 29%. Apenas 24% da sociedade brasileira nunca ouviu falar em Imposto Único. Portanto, é uma marca já conhecida. Mas aí vem a segunda pergunta. Esses mesmos entrevistados foram perguntados se ele é a favor ou contra o Imposto Único. Eu repito, 76% já ouviram falar. E aí se perguntou, para todos de novo: você é a favor ou contra?
78% se manifestaram favoráveis ao projeto do imposto único, 9% contra, 5% indiferentes e 7% apenas não sabem. Esse é um projeto, meus amigos, que certamente deve merecer a atenção do partido. Quem é contra o imposto único, a burocracia pública é contra, os sonegadores são contra, os tributaristas em geral são contra, os corruptos em geral são contra, mas 99% da sociedade brasileira, que é gente de bem, deseja um projeto como esse, que é capaz de resgatar o nosso crescimento econômico. Thank you.